Estamos de volta com o debate entre os candidatos a governo de Pernambuco. Neste bloco, os candidatos farão perguntas sobre o tema de sua escolha. Como o candidato Sérgio Xavier abriu o bloco anterior, nós vamos agora sortear quem começa a perguntar. Vamos fazer o sorteio do candidato que vai começar a perguntar. Edilson Silva, o senhor escolhe a quem vai perguntar e o tema é a sua escolha. Eu escolho o governador Eduardo Campos. Posso fazer a pergunta? Pode formular a pergunta. Certo. Governador, os últimos 4 anos do governo do senador Jarbas Vasconcelos, nós tivemos uma média anual de 4.400 homicídios. Nos 3 primeiros anos do seu governo, nós tivemos uma média de 4.380 homicídios aproximadamente. Não há diferença. Não há diferença dos números, a diferença é muito pouca. Houve uma redução, mas uma redução diante da magnitude dos números bastante significante. Queria que o senhor comentasse esses dados. Olha, Edilson, você sabe que a questão da segurança é uma questão desafiadora para toda a sociedade brasileira, para a América Latina. Nós, aqui em Pernambuco, escolhemos o caminho do diálogo. Dialogamos com a universidade, com as entidades de direitos humanos, com os operadores de polícia e construímos o Pacto pela Vida. Lançamos ali em maio de 2007, o primeiro ano do governo. E começamos a trabalhar na prevenção com palestras sobre questão da droga, com envolvimento de comunidades mais vulneráveis, com profissionalização, com atividades culturais, na repressão qualificada. Nós contratamos 8.000 novos policiais para as nossas forças, com câmeras de monitoramento, com treinamento pessoal de inteligência, desbaratando grupos de extermínio espalhados pelo estado afora. E esse trabalho, Edilson, está fazendo com que, com 3 anos consecutivos, nós tenhamos quedas, inclusive aqui na capital, em Recife, quase 40% de redução de crimes contra a vida, do homicídio. 50% de assalto dentro de ônibus. Em Petrolina, 50% de queda de homicídio. Em Caruaru, a mesma coisa. Ou seja, nós estamos no caminho, é um caminho duro, que exige a unidade de todos, é preciso mais profissionalização das nossas polícias, trocar a força pela inteligência, é preciso um trabalho duríssimo de enfrentamento à questão do crack, desde as fronteiras com outros países, a fronteira aqui também, para que nós possamos tirar o crack de circulação. Já estamos conseguindo, inclusive, que uma pedra de crack aqui em Pernambuco, pelo combate que estamos fazendo, seja 10 vezes o que é no Maranhão. Mas é preciso compreender que uma mudança estrutural, ela leva tempo. Nós estamos no caminho, devemos perseverar e eu gostaria de ouvi-lo, sugestões sobre como melhorar o Pacto pela Vida. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Bem, você, telespectador, acabou de ver que eu apresentei aqui números. E a média dos homicídios no governo do senador Jarbas e no governo do Eduardo Campos é a mesma. Cerca de 4.400 homicídios por ano. E discurso não reduz o número de homicídios. Os governos são iguais. As propostas que eu tenho, Eduardo, estão no Pacto pela Vida. Eu faço parte de muitas organizações que estão aí na sociedade civil e participamos. O Pacto pela Vida é um bom plano, agora ele não sai do papel. Infelizmente, o que nós temos é um impacto pela mídia, como diz o companheiro Numeriano, que não pôde estar aqui hoje no debate. Então, a nossa proposta para a segurança pública é colocar muitas das propostas que estão no papel, no Pacto pela Vida, que infelizmente o seu governo não conseguiu tirar do papel ainda, conseguir passar no Congresso Nacional a PEC 300 para que a gente consiga efetivar de fato uma mudança aqui na segurança pública, porque o seu governo e o anterior não fizeram absolutamente nada para reduzir os homicídios, que são a principal causa da violência aqui no Estado. 1 minuto para a tréplica do candidato Eduardo. Olha, na verdade, enquanto houver um homicídio, nós devemos estar trabalhando, para reduzir qualquer forma de violência. Nós conseguimos algo que parecia impossível, em 4 anos, reduzir na capital 40% o número de homicídios. Foi isso que nós conseguimos, está na estatística. As estatísticas que são reconhecidas por metodologias que são aprovadas, inclusive, pelo Sistema Nacional de Controle. Eu entendo
Edilson, que é a hora de somarmos esforços. A segurança não deve ser partidarizada, politizada. É a vida de todos que está colocada em risco. Nós precisamos perseverar nesse caminho que encontramos do Pacto pela Vida. Mais policiamento ostensivo, mais polícia na rua. A população vê isso, mais carros novos, mais policiamento, 8 mil novos policiais, mais câmeras. Vamos fazer o arco metropolitano agora para as 16 saídas do Recife serem monitoradas. Agora é preciso muito trabalho. E eu quero a sua contribuição para que a gente possa, nos próximos 4 anos, fazer mais ainda pelo Pacto pela Vida virar, na realidade, uma mudança importante. Agora é a vez do candidato Eduardo Campos formular a sua pergunta. E pode escolher o candidato a quem o senhor vai perguntar. O tema é livre. Eu vou perguntar a Jarbas sobre educação, que é um tema que há pouco ele desenvolveu. Nós voltamos a abrir escolas técnicas em Pernambuco. O governo Fernando Henrique foi proibido abrir escola técnica no Brasil. Nós tivemos a ETEPAN que fechou. Nós abrimos 7, o governo do presidente Lula mais 6. Nós já estamos licitando 11 novas e quero entregar 60 funcionando. E também a interiorização da UPE. Eu queria ouvir propostas do senador Jarbas Vasconcelos para a estruturação da educação no nosso estado, num momento tão importante da economia que nós estamos vivendo. 2 minutos para a resposta do candidato Jarbas. Obrigado, tio. Eu entendo que a educação é fundamental. Tenho dito, e vale a pena reiterar, de que nenhum país do mundo, nenhum estado que queira ser, nos dias atuais, olhando para o futuro, se ele não aplica na educação, jamais dará um passo de qualidade sem aplicar na educação. Não fiz isso no governo em que você foi secretário da Fazenda, porque encontrei o estado arrasado. E tudo era prioridade. Agora, a minha prioridade é a educação. Copiar o modelo do ginásio pernambucano, que você diz que abriu não sei quantas escolas e que não funciona todos os dias. Escola, Eduardo, escola em tempo integral, ela funciona o dia todo e todos os dias. Não é apenas funcionar 2 ou 3 dias por semana. Com laboratório, com biblioteca, com um professor bem remunerado, não recebendo o pior salário do país, como está sendo feito aqui agora. De forma que a educação é a prioridade A, uma prioridade especial nossa, no sentido de criar 500 novas escolas em tempo integral. É possível, porque existe recurso para isso. A educação tem 25% do orçamento do Estado. Muitas vezes governantes inoperantes, incompetentes, eles fazem malabarismo para poder chegar a esses 25%, incluindo aí segurança, outras extravagâncias, para dizer que gastou 25%, ou seja, 1/4 do orçamento com a educação. O MEC sempre tem dinheiro, o Banco Mundial, o BID, o Banco de Desenvolvimento também, todos dois lá em Washington, nos Estados Unidos, têm dinheiro para a educação. Então, é uma questão de vontade, é uma questão de determinação política, e eu tenho essa vontade, tenho essa determinação política para poder fazer da educação a nossa prioridade. Lamento e volto a dizer, a esclarecer, de que não fiz isso no meu primeiro período de governo, porque tudo no Estado era prioritário, inclusive a educação. 1 minuto para a réplica do candidato Eduardo. Depois de passar 8 anos governando, vender a CELP, ele deixou as escolas caindo nos telhados, o pior IDEB do Brasil, o pior salário do Brasil e faltando professor em tudo que era sala de aula. Fechou a ETEPAN. Nós queremos assumir o compromisso com você de abrir em cada município uma escola de referência. Nos municípios com mais de 40 mil habitantes, escola técnica. Nós vamos ter uma escola técnica estadual ou federal. Vamos garantir para cada micro-região do estado a presença ou da UPE ou de uma das 3 universidades federais, para ter uma rede de formação de quadros, de recursos humanos. Queremos também fazer ampliação de bolsas de mestrado e doutorado para qualificar a nossa gente, o nosso povo. E, ao mesmo tempo, garantir bolsas para as autarquias do interior, formar professores para o ensino básico das prefeituras e do estado. É um compromisso que quero assumir com você também, é estender a educação à distância para muitos municípios do interior. 1 minuto para a tréplica do candidato Jarbas. Olha aí, senhor telespectador, minha amiga telespectadora. Eduardo foi eleito com essa inverdade, para não dizer outra palavra, com essa inverdade, de que eu vendi a CELP. A CELP foi privatizada por ele e Dr. Miguel Arraes de Alencar. Eles mandaram uma mensagem para a Assembleia aprovou
e foi privatizada a CELP, permitindo a venda da CELP. No meu governo foi realizado o leilão da CELP. Então essa história precisa ficar esclarecida para a gente não encontrar uma pessoa aqui no Recife ou lá no interior do estado, perguntar, doutor Jarbas, foi o senhor que privatizou? Não, não fomos nós que mandamos uma mensagem privatizando, permitindo vender as ações da CELP. A ETEPAN foi destruída no governo em que ele era secretário da Fazenda, e nós melhoramos, abrimos, foi aberta, aqueles que foi fechada, foi aberta no nosso governo, dentro de um estilo bem mais moderno, bem mais avançado, compromissada com o futuro. Essas são verdades. E um jogando a culpa no outro, porque isso é que não resolve absolutamente nada. 1 minuto para a tréplica do candidato Jarbas Vasconcelos. Você viu, telespectador, que eu disse que não adiantava estar culpando o presidente da República e o presidente da República está culpando os governadores. O doutor Eduardo Campos já vem dizer que a gente está fazendo intriga, culpando um ao outro. Eu não disse nada disso. Eu disse que precisa de uma diretriz nacional, porque enquanto isso, cada estado da federação, são 27 estados, vão ficar cada um aplicando a sua política da segurança pública. A segurança pública é uma coisa séria, muito séria. Eu hoje resido aqui no Recife e em Brasília. Brasília, que é a capital federal, está se tornando também, onde existe uma renda per capita altíssima, uma zona de muito perigo. Então, não se combate a violência sem a transparência. Eu volto a cobrar do governador a transparência com relação aos outros crimes. Não é só o homicídio. O roubo, o furto, o assalto a banco, assalto à mão armada, assalto a caixa eletrônico, a tudo isso que não se tem transparência. Eu agora vou sortear mais um tema para a pergunta do candidato Jarbas Vasconcelos, que deve ser encaminhada para o candidato Edilson, uma vez que ele ainda não respondeu. O tema sorteado é educação. O senhor dirige a pergunta para ele que ainda não respondeu, Edilson Silva. Eu tenho ouvido muito Edilson falar sobre saúde e o tem feito com uma competência e uma habilidade de quem conhece a situação. Eu faço a você, Edilson, essa pergunta. Dentro do seu partido, qual o programa, qual o compromisso que você tem e o partido com relação à questão da educação, não somente em Pernambuco, porque a questão da educação é um problema nacional. Posso responder? 2 minutos para a resposta. Boa noite, telespectadores, telespectadoras. É muito importante esse debate e esse tema educação para nós ele é fundamental. Nós entendemos que é preciso, o país precisa começar a priorizar a educação de fato. Para nós do PSOL, nós precisamos entrar na briga para que 10% do produto interno bruto seja investido na educação para que nós possamos vencer essas demandas. Nós precisamos, aqui no estado de Pernambuco, deixar de ter o pior salário da educação. Nós precisamos recuperar a carreira do professor aqui no estado. Cerca de 90% das escolas públicas do estado estão sucateadas, sem professores, é um quadro caótico. Infelizmente, o governo atual apresenta nas peças publicitárias apenas 170 escolas, que ele chama de referência, escolas integrais, mas isso representa cerca de 10% das nossas escolas, dos nossos estudantes. Então, a nossa proposta é pagar o piso salarial do magistério, o piso nacional, refazer a carreira do magistério de forma que a gente possa dar uma perspectiva de longo prazo para os trabalhadores da carreira. Precisamos recuperar a UPE como um centro de formação de professores, porque nós temos um déficit, é preciso a gente corrigir isso. E os recursos têm que vir de um mutirão nacional, onde nós pretendemos, no Congresso Nacional, reverter esse quadro caótico através de uma medida que imponha um gasto mínimo, um investimento mínimo de 10% do PIB na educação. Agora, eu respondo a você também, Jarbas, fazendo uma indagação. O Eduardo Campos foi eleito pelos professores o inimigo da educação. Você, quando foi governador, você cortou a consignação do sindicato dos professores. Qual dos dois governos você acha que foi pior para a educação aqui no estado de Pernambuco? 1 minuto para a réplica. Eu já tive a oportunidade de dizer várias vezes, e Pernambuco é testemunha da situação em que encontrei o estado quando governei pela primeira vez. Quebrado, completamente quebrado. Tentamos levantar esse estado onde tudo era prioridade, inclusive a educação. Ao contrário de agora,
Nós plantamos as bases, Pernambuco está crescendo como nunca cresceu, pelas bases que foram implantadas no nosso governo, e agora nós temos condições de pensar, de escolher, de elevar uma prioridade que é a educação. Copiar o modelo por nós criado em Pernambuco da escola de tempo integral, o ginásio pernambucano, que estava praticamente fechado. Aplicamos no colégio pernambucano a questão do tempo integral. Analistas do setor educacional do sul do país chegaram a declarar que era a proposta mais inovadora que o Brasil conhecia há 8, 10 anos atrás. Então eu quero retomar isso com a implantação de 500 escolas em tempo integral e pagar um salário digno ao professorado. 1 minuto para a tréplica do candidato Edilson. Olha, ontem o Sindicato dos Trabalhadores da Educação preparou um documento e aguardou os candidatos ao governo do Estado para assinar um compromisso com a educação aqui no Estado. Eu estive lá, assinei o compromisso, mas nem o governador Eduardo Campos, nem o ex-governador Jarbas Vasconcelos estiveram lá para assumir esse compromisso. Na minha avaliação, tanto o governo do Eduardo quanto o ex-governo do Jarbas foram governos que não priorizaram a educação. Nós estamos falando aqui de pelo menos 16 anos de governos que não priorizaram de forma nenhuma o atendimento a demandas que são históricas. É preciso que a gente construa uma alternativa, é preciso que a gente estabeleça, junto com os professores, junto com a sociedade, junto com a comunidade escolar, uma parceria no sentido de construir uma educação diferente, uma educação inclusiva, uma educação voltada para os direitos humanos, uma educação que esteja voltada dentro dos princípios do Programa Nacional de Direitos Humanos. E esse é um dos compromissos do PSOL e da nossa candidatura. Eu agora vou sortear mais um tema e quem vai fazer a pergunta é o candidato Edilson. Saneamento. E para o candidato Sérgio Xavier, que fez a pergunta, abriu o bloco, mas ainda não respondeu. Certo. Sérgio, nós sabemos que existe aqui em Pernambuco cerca de 80% da população não tem acesso a saneamento básico. Para poder vencer isso, a nível do Nordeste todo, nós teríamos que fazer um investimento de cerca de 35 bilhões de reais. Isso nós temos que mexer na esfera federal. A sua candidata, Marina Silva, recentemente foi aos Estados Unidos e se comprometeu com os banqueiros em não mexer na política econômica. Você acha que dessa forma nós vamos ter dinheiro para poder resolver o problema do saneamento? O problema do saneamento pode ser resolvido de uma forma planejada, olhando aspectos financeiros, orçamento, mas fazendo um planejamento estratégico de maneira interligada. A gente sabe que por falta de saneamento nós temos muito custo na saúde, nós temos muito problema de saúde por conta da falta de saneamento. Portanto, nós precisamos resolver esse problema sem desequilibrar a nossa economia. A senadora Marina Silva, nossa candidata, tem tido um compromisso muito responsável com o equilíbrio das finanças do nosso país, com o equilíbrio da economia brasileira. Não vai mexer na economia para gerar problemas que nós já vivemos no passado. Tem que ser muito responsável. Agora, é possível mexer em muitas outras áreas do governo e buscar os orçamentos adequados para esse problema que é prioritário. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos a Lagoa do Náutico, só para citar um exemplo, que ali você tem um problema sério de saneamento e que poderia ser uma grande solução de urbanismo, poderia ser uma espécie de Lagoa Rodrigo de Freitas aqui em Jaboatão, é maior até do que a Lagoa lá do Rio de Janeiro, uma área belíssima que não é vista pelo governo de maneira cuidadosa. Lá tem um projeto que não anda, é um projeto de reurbanização que não está avançando e é possível você planejar a cidade e buscar recursos também de várias outras fontes, como por exemplo naquela região você pode criar um projeto ali de desenvolvimento urbano, com moradias, com planejamento empresarial também, e você gerar uma série de recursos, né, de impostos, etc., que você pode fazer com que o orçamento também seja trabalhado. Agora, em resumo, nós precisamos garantir os recursos federais para o orçamento. A nossa senadora Marina Silva tem esse compromisso, ela sabe a importância do saneamento básico no Brasil, então há esse compromisso e vocês sabem que quando há prioridade, quando há compromisso, quando há vontade política, se faz. E é um absurdo no século XXI a gente viver ainda dentro do esgoto. 1 minuto para a réplica do candidato Edilson. Bem, Sérgio, infelizmente o compromisso que a Marina assumiu lá nos Estados Unidos foi com os banqueiros. E só no ano passado nós pagamos com essa política econômica 380 bilhões de reais para agiotagem, para juros e amortização. Então, para a gente poder fazer um plano de saneamento básico, é preciso que a gente veja de onde vai sair o dinheiro.
O PSOL tem um compromisso de fazer uma auditoria nessa dívida para daí a gente ter condições de fazer esse investimento. Nós queremos fazer isso de forma participativa, queremos reunir o Conselho das Cidades, fazer um plano de metas, porque um dos nossos eixos de intervenção é a Lei de Responsabilidade Social e Ambiental. E nessa lei nós temos que ter metas para o saneamento básico e essas metas vão ser garantidas com certeza com esses recursos que estão sendo hoje mandados para fora, estão servindo apenas 20 mil famílias. Eu lamento muito que a companheira Marina Silva se dispõe a manter essa política que deixa o nosso povo literalmente sem saneamento básico. Agora 1 minuto de tréplica para o candidato Sérgio. Edilson, o compromisso de Marina Silva é com o povo brasileiro. Ela como candidata a presidente, como candidata viável, que pode ir para o segundo turno. Nós estamos vendo aí a onda verde, o crescimento de Marina em todo o Brasil, mostrando que é viável a ida de Marina para o segundo turno. Isso demonstra que ela precisa ter um cuidado quando está se relacionando com o mundo, quando está conversando com interlocutores internacionais. É importante que no Brasil a gente cumpra os contratos, que a gente garanta o equilíbrio das relações internacionais. Agora, Marina tem um compromisso com o povo. Marina é uma mulher do povo, saiu da pobreza, foi alfabetizada aos 16 anos, sabe o que é problema da educação, sabe o que é problema de saúde, foi indigente, foi atendida, ela sofreu o atendimento péssimo da saúde no Brasil e viveu em lugares muito pobres, sabe o que é que o povo brasileiro precisa hoje. Portanto, uma candidata dessa é a candidata que tem o melhor perfil para representar o povo brasileiro e com certeza as pessoas estão percebendo isso porque Marina está crescendo muito. Bem, encerramos aqui o primeiro bloco com perguntas e respostas sobre temas determinados. Voltamos no próximo bloco, onde candidato pergunta a candidato sobre o tema de sua escolha. Aguarde um instante só. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a governo de Pernambuco. Neste bloco, os candidatos farão perguntas sobre o tema de sua escolha. Como o candidato Sérgio Xavier abriu o bloco anterior, nós vamos agora sortear quem começa a perguntar. Vamos fazer o sorteio do candidato que vai começar a perguntar. Edilson Silva, o senhor escolhe a quem vai perguntar e o tema é a sua escolha. Eu escolho o governador Eduardo Campos. Posso fazer a pergunta? Pode formular a pergunta. Certo. Governador, os últimos 4 anos do governo do senador Jarbas Vasconcelos, nós tivemos uma média anual de 4.400 homicídios. Nos 3 primeiros anos do seu governo, nós tivemos uma média de 4.380 homicídios aproximadamente. Não há diferença. Não há diferença dos números, a diferença é muito pouca. Houve uma redução, mas uma redução diante da magnitude dos números bastante significante. Queria que o senhor comentasse esses dados. Olha, Edilson, você sabe que a questão da segurança é uma questão desafiadora para toda a sociedade brasileira, para a América Latina. Nós, aqui em Pernambuco, escolhemos o caminho do diálogo. Dialogamos com a universidade, com as entidades de direitos humanos, com os operadores de polícia e construímos o Pacto pela Vida. Lançamos ali em maio de 2007, primeiro ano do governo. E começamos a trabalhar na prevenção com palestras sobre questão da droga, com envolvimento de comunidades mais vulneráveis, com profissionalização, com atividades culturais, na repressão qualificada. Nós contratamos 8 mil novos policiais para as nossas forças, com câmeras de monitoramento, com treinamento pessoal de inteligência, desbaratando grupos de extermínio espalhados pelo estado afora. E esse trabalho, Edilson, está fazendo com que, com 3 anos consecutivos, nós tenhamos quedas, inclusive aqui na capital, em Recife, quase 40% de redução de crimes contra a vida, do homicídio. 50% de assalto dentro de ônibus. Em Petrolina, 50% de queda de homicídio. Em Caruaru, a mesma coisa. Ou seja, nós estamos no caminho. É um caminho duro, que exige a unidade de todos. É preciso mais profissionalização das nossas polícias, trocar a força pela inteligência. É preciso um trabalho duríssimo de enfrentamento à questão do crack, desde as fronteiras
com outros países, a fronteira aqui também, para que nós possamos tirar o crack de circulação. Já estamos conseguindo, inclusive, que uma pedra de crack aqui em Pernambuco, pelo combate que estamos fazendo, seja 10 vezes o que é no Maranhão. Mas é preciso compreender que uma mudança estrutural, ela leva tempo. Nós estamos no caminho, devemos perseverar e eu gostaria de ouvi-lo, sugestões sobre como melhorar o Pacto pela Vida. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Bem, você, telespectador, acabou de ver que eu apresentei aqui números. E a média dos homicídios no governo do senador Jarbas e no governo do Eduardo Campos é a mesma. Cerca de 4.400 homicídios por ano. E discurso não reduz o número de homicídios. Os governos são iguais. As propostas que eu tenho, Eduardo, estão no Pacto pela Vida. Eu faço parte de muitas organizações que estão aí na sociedade civil e participamos. O Pacto pela Vida é um bom plano, agora ele não sai do papel. Infelizmente, o que nós temos é um impacto pela mídia, como diz o companheiro Numeriano, que não pôde estar aqui hoje no debate. Então, a nossa proposta para a segurança pública é colocar muitas das propostas que estão no papel, no Pacto pela Vida, que infelizmente o seu governo não conseguiu tirar do papel ainda, conseguir passar no Congresso Nacional a PEC 300 para que a gente consiga efetivar de fato uma mudança aqui na segurança pública, porque o seu governo e o anterior não fizeram absolutamente nada para reduzir os homicídios, que são a principal causa da violência aqui no Estado. 1 minuto para a tréplica do candidato Eduardo. Olha, na verdade, enquanto houver um homicídio, nós devemos estar trabalhando, para reduzir qualquer forma de violência. Nós conseguimos algo que parecia impossível, em 4 anos, reduzir na capital 40% o número de homicídios. Foi isso que nós conseguimos, está na estatística. As estatísticas que são reconhecidas por metodologias que são aprovadas, inclusive, pelo Sistema Nacional de Controle. Eu entendo, Edilson, que é a hora de somarmos esforços. A segurança não deve ser partidarizada, politizada. É a vida de todos que está colocada em risco. Nós precisamos perseverar nesse caminho que encontramos do Pacto pela Vida. Mais policiamento ostensivo, mais polícia na rua. A população vê isso, mais carros novos, mais policiamento. 8.000 novos policiais, mais câmeras, vamos fazer o arco metropolitano agora, para as 16 saídas do Recife serem monitoradas. Agora é preciso muito trabalho e eu quero a sua contribuição para que a gente possa, nos próximos 4 anos, fazer mais ainda pelo Pacto pela Vida virar, na realidade, uma mudança importante. Agora é a vez do candidato Eduardo Campos formular a sua pergunta e pode escolher o candidato a quem o senhor vai perguntar. O tema é livre. Eu vou perguntar a Jarbas sobre educação, que é um tema que há pouco ele desenvolveu. Nós voltamos a abrir escolas técnicas em Pernambuco. O governo Fernando Henrique foi proibido abrir escola técnica no Brasil. Nós tivemos a ETEPAN que fechou. Nós abrimos 7, o governo do presidente Lula mais 6. Nós já estamos licitando 11 novas e quero entregar 60 funcionando. E também a interiorização da UPE. Eu queria ouvir propostas do senador Jarbas Vasconcelos para a estruturação da educação no nosso estado, no momento tão importante da economia que nós estamos vivendo. 2 minutos para a resposta do candidato Jarbas. Obrigado, Chico. Eu entendo que a educação é fundamental. Tenho dito, e vale a pena reiterar, de que nenhum país do mundo, nenhum estado que queira ser, nos dias atuais, olhando para o futuro, se ele não aplica na educação, jamais dará um passo de qualidade sem aplicar na educação. Não fiz isso no governo em que você foi secretário da Fazenda, porque encontrei o estado arrasado. E tudo era prioridade. Agora a minha prioridade é a educação. Copiar o modelo do ginásio pernambucano, que você diz que abriu não sei quantas escolas e que não funciona todos os dias. Escola, Eduardo, escola em tempo integral, ela funciona o dia todo e todos os dias. Não é apenas funcionar 2 ou 3 dias por semana. Com laboratório, com biblioteca, com um professor bem remunerado, não recebendo o pior salário do país, como está sendo feito aqui agora. De forma que a educação é uma prioridade A, uma prioridade especial nossa, no sentido de criar 500 novas escolas em tempo integral. É possível, porque existe recurso para isso. A educação tem 25% do orçamento do Estado. Muitas vezes governantes inoperantes, incompetentes, eles fazem malabarismo para poder chegar a esses 25%, incluindo aí segurança, outras extravagâncias, para dizer que gastou 25%, ou seja, 1/4 do orçamento
com educação. O MEC sempre tem dinheiro, o Banco Mundial, o BID, o Banco de Desenvolvimento também, todos dois lá em Washington, nos Estados Unidos, têm dinheiro para a educação. Então, é uma questão de vontade, é uma questão de determinação política, e eu tenho essa vontade, tenho essa determinação política para poder fazer da educação a nossa prioridade. Lamento e volto a dizer, a esclarecer, de que não fiz isso no meu primeiro período de governo, porque tudo no Estado era prioritário, inclusive a educação. 1 minuto para a réplica do candidato Eduardo. Depois de passar 8 anos governando, vender a CELP, ele deixou as escolas cair nos telhados, o pior IDEB do Brasil, o pior salário do Brasil e faltando professor em tudo que era sala de aula. Fechou a ETEPAN. Nós queremos assumir um compromisso com você de abrir em cada município uma escola de referência. Nos municípios com mais de 40 mil habitantes, escola técnica. Nós vamos ter uma escola técnica estadual ou federal. Vamos garantir para cada micro-região do estado a presença ou da UPE ou de uma das 3 universidades federais, para ter uma rede de formação de quadros, de recursos humanos. Queremos também fazer ampliação de bolsas de mestrado e doutorado para qualificar a nossa gente, o nosso povo. E, ao mesmo tempo, garantir bolsas para as autarquias do interior, formar professores para o ensino básico das prefeituras e do estado. É um compromisso que quero assumir com você também, é estender a educação à distância para muitos municípios do interior. 1 minuto para a tréplica do candidato Jarbas. Olha aí, senhor telespectador, minha amiga telespectadora. Eduardo foi eleito com essa inverdade, para não dizer outra palavra, com essa inverdade, de que eu vendi a CELP. A CELP foi privatizada por ele e Dr. Miguel Arraes de Alencar. Eles mandaram uma mensagem para a Assembleia aprovou e foi privatizada a CELP, permitindo a venda da CELP. No meu governo foi realizado o leilão da CELP. Então essa história precisa ficar esclarecida para a gente não encontrar uma pessoa aqui no Recife ou lá no interior do estado, perguntar, doutor Jarbas, foi o senhor que privatizou? Não, não fomos nós que mandamos uma mensagem privatizando, permitindo vender as ações da CELP. A ETEPAN foi destruída no governo em que ele era secretário da Fazenda, e nós melhoramos, abrimos, foi aberta, aqueles que foi fechada, foi aberta no nosso governo, dentro de um estilo bem mais moderno, bem mais avançado, compromissada com o futuro. Essas são verdades que vão ser ditas num debate da Globo. Candidato Jarbas Vasconcelos, é a sua vez de dirigir a pergunta agora ao candidato Sérgio Xavier, que ainda não respondeu o tema eleito. Sérgio, o que é que você acha da saúde no estado de Pernambuco e qual a sua proposta? Olha, a saúde realmente continua com indicadores péssimos, né? A nossa senadora Renê Portanado, que trabalha muito pela melhoria da saúde no estado, me deu números estarrecedores que está acontecendo no sistema de saúde. Óbitos por falta de leito, problemas de falta de UTI em vários lugares. Eu fui a Salgueiro recentemente e mesmo com tantas obras em Salgueiro, com tantos trabalhadores, inclusive com obras perigosas que geram acidente de trabalho, lá em Salgueiro não tem uma UTI. Então é realmente uma situação muito crítica e é preciso que se faça algum tipo de ação mais imediata, porque a saúde, a emergência não pode esperar, as pessoas não podem ficar esperando numa fila por UTI. Acho que tem que fazer uma grande mobilização, um pacto pela saúde, para que realmente a gente saia dessa emergência. Então, a nossa proposta é investir nas questões básicas, enfim, essas questões todas de gestão que se fala, enfim, é uma ladainha que se repete. Agora, tem que se pensar na questão estratégica. A gente tem que começar a reduzir as fontes de doença. A gente tem que começar a fazer prevenção. O problema é que a gente não previne, o saneamento continua absurdo, a falta de saneamento. A gente tem dengue crescendo a 500%. Nós temos problema de acidente de trânsito, um absurdo, 8 acidentes de moto por dia, acidentes com bicicleta, porque não tem ciclovias nas nossas cidades. Problema sério em todos os setores do Estado, onde você não tem uma política de prevenção. Hábitos muito pouco saudáveis, problema de alimentação, é um conjunto de aspectos por conta do nosso modelo de vida, que não é um modelo equilibrado. Nós temos um grande estresse na grande cidade, a gente pega ônibus, as pessoas pegam ônibus 2 horas para ir, 2 horas para voltar, no final do dia estão cansadas, estão estressadas, isso leva a problemas de coração, problemas de estresse. Portanto, nós temos que rever, por isso que o Partido Verde propõe não só cuidar da emergência, mas também replanejar todo o modelo de vida para uma vida mais saudável.
Um minuto de réplica, Clato Chaves. A questão da saúde, Sérgio, é por aí que você coloca, sempre de forma muito elegante e com muita competência, mas é muito mais grave. O atual governador de Pernambuco prometeu descentralizar a saúde. E a saúde é um caos. Eu tenho um escritório político permanente, agora tem um comitê eleitoral, mas tem um escritório político permanente lá nos Coelhos, e vem desde o Hospital II, do IMIP até os Coelhos, até praticamente até Agamenon Magalhães, ônibus do interior que se deslocam do sertão do estado, do Agreste, da Zona da Mata, para trazer pacientes doentes para o Recife. Por quê? Porque os hospitais não foram privilegiados. O governador prometeu, eu tenho inclusive esses documentos, fazer de Arco Verde, que é a porta do sertão, o hospital de Arco Verde, um hospital de referência, um hospital de excelência. O hospital está praticamente fechado. Enquanto não se descentralizar, criar as hiperclínicas que nós queremos criar, 14 no estado, nós não vamos descentralizar a saúde. Um minuto para a tréplica do candidato Sérgio. A minha preocupação é que esses problemas de saúde vêm se repetindo há 50 anos. 5 décadas, o mesmo pensamento, o mesmo modelo de gestão, o mesmo poder, o mesmo tipo de política vem ocupando espaço no poder. Se revezam os grupos do senador Jarbas Vasconcelos e o grupo representado pelo Eduardo Campos. Há 50 anos, olha olhar na história, são os mesmos grupos se repetindo e prometendo, pedindo mais 4 anos para consertar a saúde, e a gente vê que a coisa não anda, porque não há uma mudança na lógica. É importante rever essa lógica do planejamento na saúde, privilegiar, buscar a formação e um plano de carreira para os profissionais de saúde, garantir orçamento adequado. É importante que a PEC 29 seja regulamentada no Congresso, e a nossa candidata Marina Silva já tem um compromisso em fazer essa PEC avançar para que a gente tenha um orçamento adequado e melhorar a gestão, ser mais eficiente, combater a corrupção, reduzir o desperdício, ser mais inteligente, inovar, usar a criatividade para melhorar o processo na saúde. Agora é a vez do candidato Sérgio Xavier fazer uma pergunta com tema livre e tem que ser dirigida ao candidato Edilson Silva, que ainda não respondeu. Ele começou o bloco perguntando, mas agora é a vez de responder. Edilson, para governar não basta ter ideologia, não basta discurso. É importante ter referências concretas, é importante ter um modelo de gestão. O PSOL é um partido socialista. Eu pergunto, o modelo de socialismo do PSOL tem a ver com o modelo de Hugo Chávez, da Venezuela, de Cuba, lá do Fidel Castro, ou tem a ver com o modelo do Eduardo Campos, que também é de um partido socialista, o PSB? É uma excelente pergunta, Sérgio. O nosso socialismo é um socialismo de participação popular. Nós queremos socializar o poder. Nós achamos que essa democracia representativa que nós temos hoje, o monopólio do fazer político na mão dos políticos, vem trazendo todo tipo de problema para a gestão pública. Nós queremos trazer a participação popular, o cotidiano da gestão pública. Isso significa socializar poder. Nós não queremos governar sozinho, queremos governar com os conselhos, queremos governar com os comitês de bacias, queremos governar com conferências permanentes, que a gente possa ter sempre um diagnóstico mais preciso possível dos problemas da sociedade e para que a gente possa estar envolvendo a sociedade na construção de políticas públicas e no monitoramento dessas políticas públicas. É por isso que nós estamos propondo uma lei de responsabilidade social e ambiental. Mas não é importante socializar o poder, socializar o fazer político. É importante socializar os recursos públicos, porque eu insisto nessa... Você que está me ouvindo em casa, nós estamos... Toda eleição é isso, né? São os políticos vindo aqui propondo as coisas, gente dizendo que basta ser inventivo, ser criativo, etc. e tal. Dinheiro, Sérgio, a gente não faz. Então nós queremos socializar a riqueza do nosso país. É preciso que esses 380 bilhões que nós pagamos todos os anos para os agiotas e que lamentavelmente a sua candidatura à presidência é conivente com isso, nós queremos socializar isso. E esse é o nosso socialismo, é um socialismo participativo, é um socialismo em que os banqueiros não vão ter privilégio em detrimento de quem produz, em detrimento do setor produtivo. Esse é o socialismo que nós estamos construindo com humildade, participação popular, olhando para o futuro de fato e tentando resolver com bastante realidade os graves problemas que estão assolando a nossa população. Réplica do candidato Sérgio. Edilson não me respondeu, eu não entendi se ele apoia, por exemplo, o modelo do Hugo Chávez, se ele apoia o modelo do Fidel Castro, qual é o projeto dele em relação aos contratos que existem, em relação às relações
legais que existem entre o Brasil, entre os governos e todas as instituições do mundo. É importante a gente fazer uma auditoria, eu até defendo que é importante sempre fiscalizar, olhar, revisar os processos, mas nós não podemos quebrar o que existe de formalidades nas relações. Alguns governos fazem isso e geram resultados muito negativos porque afastam investidores e a economia começa a ter problemas, como no caso da Venezuela. A Venezuela vive um problema sério exatamente por isso, porque acha que pode fazer tudo, tem essas bravatas e tal. É importante a gente caminhar no rumo da democracia. A senadora Marina Silva é respeitada no mundo inteiro, é hoje a mulher brasileira respeitada e admirada pelo mundo inteiro, exatamente pelo cuidado que ela tem com a democracia. Tréplica, candidato Edilson. Sérgio, me parece que socialismo para você é só o que existe em Cuba, na Venezuela, na China, na Coreia. Acho que você está muito mal informado. Eu falei para você sobre um socialismo brasileiro, um socialismo construído com as nossas forças, com a nossa cultura, com a nossa tradição. Nós estamos propondo governar dentro das leis. Infelizmente, hoje a legislação não é respeitada. Nós queremos utilizar o artigo 14 da Constituição, que nos permite fazer referendos, plebiscitos e consequências. Então, querer carimbar a nossa candidatura como uma candidatura chavista, castrista, isso não cola, porque quem está acompanhando o nosso debate, as nossas propostas, sabe que nós queremos construir um programa de governo junto com a população, queremos garantir participação popular, somos um partido de esquerda, somos uma candidatura de esquerda, socialista, e infelizmente o povo precisa saber, afinal de contas, o que é o PV. O PV é de direita, é de esquerda, afinal de contas, o que é PV de fato para a economia brasileira? Bem, amigos, terminamos o segundo bloco do nosso debate. Voltamos já com mais um bloco. O tema da pergunta será sorteado por mim. Aguarde um instante só. Estamos de volta com o debate dos candidatos a governador de Pernambuco. Este é mais um bloco de perguntas com tema determinado que vou sortear aqui. Os dois blocos anteriores foram iniciados por Sérgio Xavier e Adilson Silva. Agora eu vou sortear quem vai abrir o bloco. Restam dois candidatos que ainda não abriram os blocos. Eduardo Campos é o candidato que foi sorteado para abrir este bloco. E eu vou sortear também o tema. Habitação. O senhor pode dirigir a pergunta a quem o quiser. Sérgio Xavier. Sérgio, nós temos um déficit habitacional, segundo o plano estadual, que foi discutido, inclusive pelo Conselho da Cidade, algo em torno de 400 mil casas. Temos 43 mil casas no Minha Casa Minha Vida, mais 12 mil que o nosso governo fez em construção, início de construção. Nós temos também situações de casa em situação precária. Eu quero saber sua proposta para a situação de casas em condições precárias, sobretudo nas áreas de morro da região metropolitana e da Mata Sul de Pernambuco. Ótima pergunta, Eduardo, porque nós tivemos um problema agora na Mata Sul exatamente por falta de planejamento, né? Por falta de fazer uma urbanização adequada, tirar as pessoas da área de risco, fazer o que a gente vem pregando há 25 anos. O Partido Verde há 25 anos diz que é importante que se proteja os morros, que não tire a vegetação dos morros, que não deixe gente ser instalada em lugares que tem deslizamento, que não deixe gente morar junto da margem de rios. Infelizmente, os governos vão se sucedendo e vão deixando de acontecer. E por isso, lá em Palmares, em Barreiros, né, muitas pessoas foram prejudicadas, muitas pessoas morreram, 20 pessoas morreram por conta exatamente desse planejamento. E eu fico muito preocupado porque, mesmo diante disso, o seu governo ainda não apresentou um plano de prevenção de tragédias ambientais. A gente sabe que vem aí um possível aquecimento global, isso vai ocasionar mudanças bruscas no clima, pode gerar chuvas torrenciais, como aconteceu lá em Palmares, e é importante ter um plano de prevenção. A nossa proposta é mapear todas as áreas de risco, planejamento para essas pessoas, organizar, estruturar as moradias, criando
bairros autossuficientes. O grande problema hoje é que você tira as pessoas, coloca longe de onde elas estavam e elas não têm ali sustentação financeira, não têm emprego, não têm oportunidade. A nossa proposta é que esses bairros sejam construídos já com projetos também de geração de emprego, atraindo empresas para o local, criando incentivos e todos ganham, porque você morar perto do trabalho resolve um problema de trânsito também. Então a nossa proposta vem no sentido de criar um plano integrado de prevenção de tragédias ambientais e de realocação das pessoas para áreas onde realmente elas possam viver e trabalhar com segurança. É dessa maneira que nós enxergamos e se não for feito assim, logo vamos ter mais tragédias como tivemos lá e eu espero que isso não aconteça. Réplica do candidato Eduardo. Olha, Sérgio, eu quero assumir um compromisso com toda a ação da zona da Mata Sul e parte do Agreste com a reconstrução. Nós já começamos a reconstrução, já desapropriamos 19 terrenos em áreas onde as águas não chegam, para a reconstrução dessas cidades que já iniciamos, com a construção de hospitais, de casas, de escolas. Nós queremos assumir também um compromisso de seguir com o Vivo Morro, ao lado dos prefeitos da região metropolitana, fazendo toda a contenção de encostas para tirar essas lonas dos morros da cidade do Recife e da zona da Mata Sul. Assumir o compromisso também de fazer o estudo que já estamos fazendo nesse momento, contenção de barragens. Espera 7 barragens para contenção ali na Mata Sul de Pernambuco. Ao mesmo tempo que nós estamos decididos a continuar fazendo a titulação da moradia de muitas pessoas que construíram suas casas, mas até hoje não tem um papel lhe dando a titularidade. Réplica do candidato Sérgio. Isso tem que ser feito com mais rapidez, Eduardo, porque ainda ontem os comerciantes, os empresários de Palmares bloquearam a pista protestando por conta da dificuldade de acessar recursos, né? Foi liberado esse recurso, mas não chega nas pessoas. É uma burocracia muito grande. E isso faz com que a gente pense que realmente é fundamental que se previna, porque consertar depois é muito mais caro. Foi liberado lá R$1 bilhão para corrigir os problemas e esse dinheiro demora a chegar, esse dinheiro acaba sendo um desperdício, porque se você tivesse investido antes, com certeza a vida das pessoas estaria muito melhor. Nós achamos que é importante criar incentivos ali para que o comércio se recupere. Eu estive lá na Rádio de Palmares, dei uma entrevista e várias propostas eu apresentei lá. Uma delas é zerar o ICMS para quem teve prejuízo, quem fechou a sua empresa por conta desse desastre. E criar um incentivo para a geração de emprego, articulando com o governo federal a desoneração na carteira de trabalho. Isso poderiam ser 2 iniciativas muito positivas. Eu vou sortear agora o novo tema para o candidato Sérgio Xavier fazer a sua pergunta. O tema sorteio estradas. O senhor escolhe a quem vai perguntar. Perguntar ao senador Jarbas, que gosta muito de falar de estradas, sempre cita uma construção do governo dele, a BR-232. Eu pergunto, senador Jarbas, qual é o plano, qual é o seu projeto para que a gente possa ter uma estrutura de estradas no estado de Pernambuco que seja inteligente, que não fique sendo esburacada permanentemente, que tenha uma manutenção permanente e que combine com uma malha ferroviária? Veja, o atual governo de Pernambuco, ele nem faz estrada e muito menos conserva aquelas que já existem. Eu acho que investir em estrada é fundamental, não é? É fundamental. Você não pode imaginar, pensar em investimentos pequenos, médios e, sobretudo, grandes, se você não tem um aeroporto decente, não tem um porto como o de Suape, abastecimento d'água e estradas. Estradas, elas são fundamentais para o desenvolvimento. A construção da BR-232 no meu governo se tornou um eixo do desenvolvimento, porque a partir dali surgiram indústrias, fábricas, oficinas, hotéis, restaurantes, pousadas, oficinas, um mundo de coisas que oferecia renda e emprego. Aqui eu estou preocupado também, Sérgio, com a mobilidade urbana. Ninguém praticamente anda mais na região metropolitana do Grande Recife. Em março, 20 mil veículos novos foram matriculados em Pernambuco. Metade disso na região metropolitana, ou seja, 10 mil carros. Esses dados devem estar se repetindo em abril, maio, junho, julho, agosto. Para onde a gente vai? Eu tenho proposta de fazer o arco metropolitano, já foi até falado aqui por um outro candidato com esse nome. Esse nome é de uma proposta nossa. O arco metropolitano saindo lá de Itapsuma, indo até o porto de Suape, desafogando a BR-101. Estender a linha do metrô, comprar 15 novos vagões para o metrô e fazer 4 estações
de integração, porque senão não funciona. Não sei se o telespectador sabe, hoje são 200 mil pessoas transportadas pelo metrô. Com essas inovações, com mais 15 trens, com 4 integrações, nós podemos chegar a 400 mil passageiros dia. Essa minha preocupação de fazer novas estradas e conservar, mesmo as feitas pelo adversário, se for o caso, mas conservá-las. Réplica do candidato Sérgio. Nós já falamos das nossas propostas para a mobilidade. O PV tem uma visão diferente. A gente tem que replanejar as cidades, que tem que fazer um planejamento integrado do Estado, buscando as vocações de cada micro-região e você fazer a estrada certa, fazendo com que a produção escoa por um custo mais barato, integrando não só estradas, mas também ferrovias. Fazer um planejamento também ferroviário para o nosso estado. As obras estão muito demoradas, a Transnordestina está indo a passos de tartaruga. É importante que isso seja trabalhado. E na região metropolitana, nós defendemos um replanejamento da cidade para que as pessoas morem mais perto de onde trabalham. É importante evitar que fique muito tempo no ônibus, fazer um projeto lembrando inclusive das pessoas com deficiência, que sempre são esquecidas nos projetos de mobilidade. É importante que a gente melhore as condições das calçadas, melhore as condições das vias e também dos transportes públicos para fazer com que as pessoas com deficiência possam se locomover. Tréplica do candidato Já. Eu concordo com você, Sérgio. Eu acho que, inclusive, um governador que tenha uma boa mentalidade, uma visão de futuro, ele sabe que para atrair investimentos é preciso dotar o Estado de uma boa infraestrutura. Se ele não faz isso, ele não vai nem assegurar os investimentos que já foram feitos e muito menos esperar por novos investimentos. Então, é fundamental fazer uma elevação, melhorar o nível da nossa infraestrutura. Eu fiz a duplicação da BR-232 do Curado até Caruaru, depois fiz de Caruaru até São Caetano e tenho um compromisso, é importante dizer isso à população de Pernambuco, reiterar aqui através do debate da Globo. Eu tenho e quando eu digo que faço, eu faço. Eu tenho a proposta de duplicar a BR-232 de São Caetano até Arco Verde, a chamada Porta do Sertão. E duplicar de São Caetano até Garanhuns, também 80 quilômetros, para possibilitar a Garanhuns se tornar um polo turístico e pecuário definitivo. Eu vou sortear agora mais um tema e a pergunta vai ser do candidato Jarbas, dirigida ao candidato Edilson. Turismo é a pergunta que tem que ser dirigida a Edilson, que ainda não respondeu nesse bloco. Eu gostaria de saber de Edilson qual a proposta dele e do seu partido para o turismo. O turismo ele não se refere só à questão também regional. É importante, o turismo é uma fonte de renda importante e é preciso ser explorado, é preciso ser divulgado e eu perguntaria a ele qual a proposta que o partido tem e o seu conceito sobre o turismo no Estado. Bem, nós temos uma discussão conceitual com relação a esse tema. Infelizmente, quando nós tratamos de turismo hoje em Pernambuco, nós costumamos tratar com grandes trades turísticos, procuramos falar de aeroporto, costumamos falar de hotéis 5 estrelas, de grandes resorts. A nossa candidatura pensa que é preciso pensar nesse tipo de turismo, nesse turismo que traz divisas internacionais, mas é fundamental que nós percebamos o turismo como um direito. Nós precisamos colocar, isso está no nosso programa de governo, colocar o turismo na cesta básica de consumo das camadas populares do nosso Estado. Tem muitos professores, muitos trabalhadores, muitos metalúrgicos, muitos servidores da polícia que moram aqui no litoral e que não conhecem o Agreste, que não conhecem o sertão e vice-versa. Então eu acho que é necessário que o Estado incentive um turismo popular, uma infraestrutura popular, para que a gente possa, vamos dizer assim, colocar o turismo como algo que não dependa apenas do intercâmbio internacional ou do intercâmbio de outros estados. Para isso, é lógico que nós precisamos ter uma infraestrutura adequada aqui no estado e uma infraestrutura voltada exatamente para essas camadas populares, o que significa a gente priorizar pousadas, priorizar, construir uma malha viária que otimize os custos, que diminua os custos, para que a gente possa fazer com que o turismo não seja um bem de consumo somente das classes médias e altas,
mas um bem de consumo das camadas populares. Quero aproveitar aqui esse espaço para colocar para o eleitor que é fundamental que no debate a gente estabeleça as diferenças entre os candidatos. Propostas, todos têm. De 2 em 2 anos acontece eleição e as propostas vão e vêm, e o que nós percebemos aqui é que se tem proposta para tudo, mas não se diz de onde vai tirar os recursos, e o que nós assistimos no nosso cotidiano de vida é que a situação do povo, o turismo acaba não mudando, a saúde não acaba mudando, e nós precisamos resolver essa situação. Réplica do candidato Jarbas. Mudou, Edilson, mudou e mudou muito o turismo quando eu fui governador do estado de Pernambuco. A questão do aeroporto, me permita, você está completamente equivocado. Hoje a população de baixa renda tem acesso a viagens. Os aeroportos estão superlotados, não são de pessoas ricas, da classe A, deputados, senadores, professores universitários que estão viajando, não. O aeroporto hoje transporta todas as pessoas, tomando inclusive passageiros das rodoviárias. Então é importante. Nós construímos, por delegação do governo federal, o novo aeroporto dos Guararapes, Gilberto Freire. Compramos 11 pontes, instalamos 7. Aquelas pontes que chamam Finger, que são aquelas pontes que ligam ao avião. Construímos 7. Deixamos 4 para ser implantada pelo novo governo, que ainda permanece no chão. Das 11, só as 7 que eu fiz. O aeroporto é fundamental, é importante para isso. Privilegiei a cultura no estado, privilegiei as festas. Os shows que promoviam eram shows de verdade, eram realizados. Enfim, turismo é isso, Edilson. Turismo é uma coisa muito importante para a renda. Tréplica do candidato Edilson. Jarbas, o turismo é importante, nós achamos importante as iniciativas que digam respeito ao intercâmbio de turistas de outros estados, de outros países, mas nós entendemos que o Estado pode desenvolver ações que permitam que dentro do próprio Estado nós ofereçamos para a nossa população a oportunidade de conhecer as nossas belezas naturais, conhecer os nossos biomas, conhecer as nossas regiões, conhecer as nossas praias, conhecer a nossa cultura, conhecer as festas populares que nós temos aqui no estado, e lamentavelmente não se tem absolutamente nenhuma política pública efetiva que garanta que o turismo se insira dentro da economia de Pernambuco como algo que seja dinamizado a partir dos próprios pernambucanos. Nós temos esse compromisso, o Estado tem condições, principalmente a partir dos servidores públicos, de desenvolver uma política que permita que a própria população de Pernambuco gere um processo de emprego e renda dentro do Estado. Para isso é preciso haver um desenvolvimento diferente do que vem sendo feito hoje, que pensa no turismo só a partir de divisas de fora. Eu vou sortear agora mais um tema e a pergunta vai ser do candidato Edilson para o candidato Eduardo. Saúde. Certo. Eduardo, o Hospital da Restauração funciona há 20 anos com um protocolo de procedimento chamado ATLS, Advanced Trauma Life Support, que foi absorvido pela SBAT, Sociedade Brasileira de Atendimento ao Traumatizado. Isso significa que a restauração trabalha com modo desastre. O que é que você acha disso? Há 20 anos. Olha, Dilson, nós estamos trabalhando muito na área da saúde. Nós investimos no Hospital da Restauração, inclusive agora com a nova emergência, com classificação de risco. Nós investimos na área de traumatologia dentro do Restauração e de neurologia, com novos equipamentos que nem nos hospitais privados particulares aqui existem. Nós investimos em hospitais do interior, como o Hospital de Arco Verde, que está lá funcionando, o Hospital de Salgueiro, o Hospital de Oricuri. Assumimos hospitais que eram de prefeituras, do PMDB, por exemplo, o Hospital Dom Malan, em Petrolina, que é fechando, não deixamos fechar, assumimos. O Hospital do Câncer, que estava para fechar. Construímos já 11 UPAs que estão funcionando e vamos, com certeza, fazer o Pacto pela Saúde. O Pacto pela Saúde é fundamental para envolver município, Estado e União, as entidades médicas e profissionais de saúde, para um grande esforço de fortalecimento do SUS. Ter consórcios municipais para serviços serem compartilhados nas regiões, para as pessoas não precisarem vir para as grandes emergências. As UPAs especialidades que vamos fazer em cada uma das micro-regiões, com consultas de especialidades, com consultório de odontologia, fisioterapia e fono para os portadores de necessidades especiais e aqueles que passaram por traumas. Esse esforço é um esforço que estamos fazendo, que fez
a gente aumentar, multiplicar por 2 o número de UTIs. Já viabilizamos mais de 5 mil profissionais de saúde que estão trabalhando ou nos novos hospitais que construímos ou nas UPAs, mas há um grande debate, Edilson, é o financiamento da saúde pública no Brasil. Os municípios e os estados não estão aguentando mais aumentar a participação dos recursos de estado e município. Nós precisamos levar esse debate para o Congresso Nacional com o esforço de todos e toda a sociedade brasileira. Réplica do candidato Edilson. Para você que não sabe esse monte de nome que eu falei aqui, isso significa que no Hospital da Restauração se trabalha com modo desastre. Esse procedimento que eu falei aqui é um procedimento conhecido na área médica e lá a prioridade é para quem tem mais chance de viver. Então lá há 20 anos no Hospital da Restauração está se escolhendo quem vai morrer. É por isso que tem tanto médico sofrendo com depressão, etc e tal. Infelizmente, governador, eu convidei você para ir no Hospital da Restauração outro dia, você me deixou esperando, me deixou lá esperando você acabou não indo, e para poder mostrar esses dados reais da saúde aqui no estado. Nós temos uma situação caótica e você vai fechar aí em 4 anos de governo 12 mil óbitos na saúde, e isso é uma situação absolutamente terrível. E nós percebemos o seguinte: esses 20 anos que nós estamos vendo aí dessa situação no Hospital da Restauração, passou-se o governo do senador Eduardo Campos e o governo do Jarbas Vasconcelos e o Eduardo Campos. Ambos não são solução para a saúde pública no nosso estado. Tréplica do candidato Eduardo. Você que está em casa sabe que nós estamos trabalhando duro para melhorar a questão da saúde pública. São 11 UPAs funcionando, 10 aqui na região metropolitana. A de Caruaru já está funcionando. 500 pessoas em cada UPA dessa sendo atendidas. Às vezes eu me pergunto, aonde essas pessoas estavam indo quando não se tinha esse sistema de atendimento de emergência? Estavam morrendo sem ter assistência. Nós estamos implementando em todos os hospitais públicos a classificação de risco para atender primeiro quem mais precisa. É assim nos grandes hospitais do mundo todo, sobretudo os hospitais de urgência e emergência. Nós precisamos investir mais, sim, mas o que nós precisamos efetivamente é de uma grande união a favor de mais recursos para a saúde. Buscar eficiência no gasto da saúde pública, que estamos fazendo com o portal de transparência, com investimento, mas é fundamental mais recursos para a saúde pública no Brasil. Encerramos aqui o terceiro bloco. Daqui a pouco, mais um bloco de perguntas com temas escolhidos pelos candidatos. Nós voltamos já. Nós voltamos com o último bloco de perguntas entre os candidatos ao governo de Pernambuco. Como quem abriu o primeiro bloco foi Sérgio Xavier, o segundo bloco foi Adilson Silva e o terceiro foi Eduardo Campos. Quem começa perguntando agora é o candidato Jarbas Vasconcelos, a quem o senhor vai perguntar, e o tema é livre. Para o companheiro Sérgio Xavier. Perguntar. Eu tenho uma proposta. Você sabe que o semiárido no estado são terços praticamente do estado. Todos os agrestes e todos os sertões. Nós temos a regional, a agreste setentrional, você chega a Arco Verde, de Verde para cima, Arco Verde é a porta do sertão, e Arco Verde para cima são os sertões, não é? Do São Francisco, do Pajeú, do Mochotó e vários. Qual a proposta que você tem para essa região do semiárido de Pernambuco? Boa pergunta, Jarbas. Não precisa se preocupar muito com o semiárido, porque o semiárido hoje está abandonado. O semiárido hoje não tem um projeto para que gere uma economia, que seja uma economia que é muito para o futuro. Nós temos aí a possibilidade de um aquecimento global, todo mundo sabe disso. Eu tive com a senadora Marina Silva lá em Copenhague no final do ano passado, na COP15, na Convenção da ONU, e lá eu vi dados que são estarrecedores, são muito preocupantes. O nosso semiárido, por exemplo, pode perder 60% das terras agricultáveis se a temperatura subir um grau e meio. Então isso é muito preocupante, isso pode ser dentro de 3 ou 4 décadas. Por isso que é importante ter um planejamento, um plano de prevenção, de convívio, né, com essa dificuldade. E para isso é importante proteger a caatinga, evitar os processos de desertificação. Para a economia é importante a gente ter marcas, ter um projeto que possa transformar
o nosso semiárido num ambiente onde você possa não só produzir, ter produções na agricultura e na pecuária, mas ter o beneficiamento de ali pequenas indústrias que possam agregar valor a esses produtos. A gente propõe, por exemplo, a agricultura orgânica, que Pernambuco seja uma liderança nacional nesse segmento da agricultura orgânica, que é um produto que o mundo inteiro hoje quer, que os mercados todos estão ansiosos por ter produtos mais saudáveis, que o Brasil, inclusive, já consome. Aqui em Recife, por exemplo, tem muitas feiras de produto orgânico e os comerciantes estão com maior dificuldade de trazer o produto para cá, porque é caro, o transporte é caro, muitas vezes é mais caro trazer do que o próprio produto. Portanto, é importante ter um projeto que fortaleça o pequeno agricultor, fortaleça essa produção, crie as pequenas indústrias e tenha um programa também de escoamento dessa produção. Réplica do Cato Jarbas. Eu fico satisfeito, Sérgio, de saber que não se inclui entre aqueles que acham que o semiárido, o agreste e o sertão de Pernambuco são inviáveis. Eu vejo muito isso, sobretudo no meio político. São os coitadinhos, são os pobrezinhos, são aqueles que são inviáveis, que tem que ser, Deus mandou isso e tem que ser assim. Está aí Petrolina. Petrolina está na revista Veja, de 2 ou 3 edições passadas, em que destaca os 20, 30 municípios do Brasil que deram certo. Por que deu certo Petrolina? Porque investiu em irrigação e exporta uva, manga, ou seja, frutas nobres para os Estados Unidos, para a Europa e agora para a Ásia, para o Japão. A irrigação é o caminho. Tem a proposta do Canal do Sertão, como governador ajudou a fazer o projeto. O governo federal não tirou do papel, nem ajudou. No meu governo, eu vou construir o Canal do Sertão, chamado Canal da Fartura. Tréplica do candidato Sérgio. Eu não poderia achar que o semiárido é inviável porque eu venho do sertão. Minha família é de floresta, meu pai é de floresta, minha mãe é de São José do Belmonte, tenho família em Itacaratu, enfim. Então tem essa relação com o sertão. Eu nasci em Paulo Afonso, junto ali na divisa com Pernambuco, porque meus pais foram para a região na época da Xércio, mas logo em seguida voltei para Recife. Então conheço bem o sertão, conheço bem a região metropolitana e tenho uma visão integrada, Jarbas, de todo o estado. Por isso que eu acho que ali no sertão nós temos toda uma grande potencialidade e é importante que o governo faça um planejamento estratégico para essa região, porque nós não apenas temos que garantir um avanço na economia da região, mas também proteger os recursos naturais. A Caatinga está sendo devastada, a gente precisa buscar alternativas energéticas para o polo gesseiro, para outras atividades econômicas, para que a lenha não seja retirada da Caatinga, provocando um processo de desertificação. Candidato Sérgio Xavier, é a sua vez de perguntar. Não, eu tenho a tréplica. Ah, tem a tréplica de Jarbas? Desculpe, Jarbas. Obrigado. Não, você... Não. Não, a pergunta foi feita por você, ele Sobre respondeu... Não, você fez pergunta, ele teve a réplica e depois você teve a tréplica. Agora é a vez dele perguntar. Desculpe. Tá, tudo bem. É a sua vez de perguntar, candidato Sérgio Xavier. A qualquer candidato? A um dos dois candidatos. É o candidato Eduardo Campos. Nós estamos falando aqui dos problemas, né? Sempre das consequências, mas falta falar sobre as causas. Há 50 anos, esses modelos se repetem. Eu perguntaria por que a nossa educação continua ruim, continua problema na saúde, na segurança, os nossos servidores públicos continuam sem um plano de carreira, sem salários adequados, se há 50 anos essas coisas vêm sendo empurradas, né, pelos sucessivos governos dos quais o senhor participou anteriormente. Eu acho que você deve fazer as contas erradas, Sérgio, porque eleição para governador só voltamos a ter em 82. De lá para cá não temos 50 anos. Nós, na verdade, vimos nesse período o Brasil crescer muito pouco. O Brasil ter um crescimento abaixo do que iria ter. Nós temos, isso tudo afetou o serviço público, depois uma onda neoliberal que lançou preconceitos sobre o serviço público e agora que o país está voltando a crescer numa proporção em que nos anima a reconstruir também o Estado do fazer. Eu digo, a democracia que chegou com a Constituinte em 88, ela deu a possibilidade de fazer o Estado do controle, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Controladoria, que tem sido importante. Mas nós estamos aí por refazer o Estado do fazer, o Estado de fazer a saúde de qualidade, a educação de qualidade, a segurança. E você veja que o nosso governo tem procurado fazer mudanças estruturais
nessas áreas, na saúde, como estamos fazendo, na segurança pública, como estamos fazendo com o Pacto pela Vida, na educação, com 60 escolas em tempo integrais, 100 em tempo semi-integrais. Vamos voltar para ter uma escola de referência em cada um dos municípios do nosso estado, com escolas técnicas em todas as cidades até 40 mil habitantes. Fizemos, Sérgio, a contratação de 20 mil por concurso, 20 mil novos servidores públicos, 27 planos de cargos, carreiras e vencimentos. Essa reestruturação que estamos fazendo agora é uma das coisas que nos anima, inclusive, há mais 4 anos, para estruturar o serviço público, para que o serviço fique com uma prestação de qualidade de serviço, independente do balanço de governos, para que a população seja tratada como ela merece e deve ser tratada pelo serviço público. Réplica do candidato Sérgio. Eduardo, as contas estão certas. No início dos anos 60, era o seu avô, Miguel Arraes, que governava Pernambuco. Depois vieram os governos militares, né, que hoje estão apoiando o candidato João Zelas. Portanto, são os mesmos grupos que desde os anos 60 até hoje se revezam. Mas não estou criticando as pessoas, estou criticando as ideias. Na verdade, o pensamento que está no poder, o pensamento que está nesse governo, a forma de fazer política é que está errada. Porque são alianças inadequadas, são diversos aspectos que demonstram que não há um compromisso com a verdadeira prioridade do povo, por não haver compromisso com a educação, por não haver uma vontade de resolver o problema da saúde, por não haver uma priorização para que o recurso público seja bem aplicado, por não haver combate à corrupção, por haver tolerância com todas essas figuras que ficam orbitando em torno dos governos, ora estão com o grupo do senador Jarbas, ora estão com você. É por isso que não se resolve as coisas, tem que ter compromisso e combater esse desperdício. Aí sim a gente tem uma solução que com certeza vai acontecer de maneira objetiva. Réplica do candidato Eduardo. Olha, Sérgio, as coisas são mais complexas do que assim como você coloca. O PV tem muitas contradições também. Tem pessoas muito conhecidas das oligarquias do Nordeste que estão militando no PV. Nós precisamos juntar as pessoas de bem, as pessoas que têm boa fé, que têm o que dar a esse momento bonito de Pernambuco, que é um momento de crescimento econômico e também de inclusão das pessoas, para que com sugestões objetivas que receber do PV, da sua militância, para que a gente possa incorporar ao nosso governo, para fazer melhorar o serviço público. Nós estamos estruturando 27 planos de carreira e vencimento, nós mesmo estamos fazendo um debate com a educação. Muito importante reconstruir o plano de cargos, carreira e vencimento com a educação. Tudo isso exige capacidade de diálogo, de entendimento, e que nós estamos dispostos a fazer esses entendimentos para construir um novo Pernambuco muito melhor para se trabalhar e ainda melhor para se viver, Sérgio. Agora é a do candidato Eduardo Campos formular pergunta para Edilson Silva, que ainda não respondeu. Está aqui, envolve recursos, envolve um debate que o Brasil está devendo, exatamente o debate da reforma tributária. Nós temos um sistema tributário ainda muito antigo, que penaliza o salariado, que não permite a geração de emprego formal como nós desejávamos. Eu gostaria de ouvir as propostas do PSOL sobre a questão do sistema tributário brasileiro. Bem, Eduardo, queria começar esse bloco dizendo que é muito bom ter você aqui entre nós. Nós sentimos sua falta no último debate. É importante, né, que o chefe do Executivo estadual esteja presente para debater as questões do Estado. Eduardo, nós temos, esse na realidade é um dos grandes gargalos que nós temos, é preciso fazer uma grande frente aqui no Nordeste para que a gente resolva isso. Né? Eu elogiei você quando você estava brigando lá pela questão do pré-sal, eu achei importante aquilo, e quando você acerta a gente tem que elogiar, mas quando erra a gente tem que criticar. Nossas propostas com relação à questão tributária dizem respeito primeiro a nós resgatarmos o Pacto Federativo, e isso atinge toda a região Nordeste. Nós somos, aqui na região Nordeste, cerca de 28% da população. E a Constituição brasileira garante que o orçamento público federal, ele seja proporcional à população.
Só que apesar de nós sermos 8%, nós só recebemos menos de 15% do bolo orçamentário. Isso não pode acontecer, isso é um absurdo. Nós temos as duas principais obras federais aqui no estado, remontam 10 bilhões de reais, a Transnordestina e a Transposição. Uma obra apenas lá no eixo Rio-São Paulo vai custar 30 bilhões, o trem-bala. Então nós pensamos que é preciso rediscutir essa questão. O problema do imposto se paga na origem ou no destino. Isso é algo que nós precisamos discutir também. O Brasil carece de uma reforma tributária. A nossa estrutura tributária hoje, ela é regressiva e na nossa avaliação é preciso repensar isso, porque no atual modelo de estrutura tributária existe uma tendência para que a região Nordeste continue sendo segregada e nós, como chefe do Executivo aqui no estado de Pernambuco, vamos unir esforços para que a gente possa reverter esse quadro, para que a gente possa, por exemplo, a questão da Sudene, é preciso que ela seja reaberta de fato, para que a gente possa reequilibrar esse pacto federativo que hoje está sendo vilipendiado. Réplica do candidato Eduardo. Edilson, realmente é muito importante discutir o pacto federativo. O nosso governo baixou impostos em várias áreas. Baixou imposto, por exemplo, na conta de energia dos mais pobres, que tiramos o ICMS, que havia sido colocado pelo governo que me antecedeu. Nós tiramos impostos do setor do vinho ali no Vale do São Francisco, do gesso, da apicultura, daqueles que vivem do mel. Nós baixamos da confecção, do polo de confecção ali de Caruaru, mas nós precisamos de uma reforma tributária que tire os impostos de cima do assalariado, que possa, por exemplo, retirar imposto da cesta básica. Tirar impostos, quando tem uma crise, tira imposto do carro, né, da venda do carro, que é por conta da importância da indústria automobilística. Mas pensem, existe na passagem de ônibus do Brasil inteiro hoje, 50% do valor da passagem é impostos. Nós estamos discutindo mobilidade. Uma das saídas para a questão da mobilidade é um melhor sistema de transporte urbano. Precisamos fazer esse debate, eu acho que é muito importante a participação do PSOL nesse debate. Tréplica do candidato Edilson. Bem, infelizmente, nós temos hoje, no Estado brasileiro, uma política de incentivos fiscais. Alguns deles realmente facilitam a vida de pequenos produtores, de médios empresários, mas, infelizmente, o que predomina na política de incentivos fiscais no Brasil é concentração de renda e um leilão que vem sendo feito gradativamente, se aprofundando a cada ano. Infelizmente, aqui no Pernambuco, o governo do estado vem entrando nesse leilão. Existe um volume muito grande de recursos que é despendido para poder favorecer esses setores. Lamentavelmente, no plano federal, isso tem contribuído para diminuir a participação de Pernambuco e dos nossos municípios no Fundo de Participação Municipal e Estadual, como no caso da redução do IPI para os automóveis, e nós temos que pensar isso de conjunto. Nós não podemos permitir mais que essa guerra fiscal continue. Agora o candidato Edilson Silva dirige a pergunta para Jarbas, uma vez que ele é bloco e ainda não respondeu. Senador, no seu governo, o senhor colocou a polícia para andar junto com a CELP para cortar a luz dos pernambucanos. O governador Eduardo Campos agora está colocando os consumidores de baixa renda da Compesa no SPC. Qual das duas políticas é pior? Se você, Edilson, comprovar daqui para o dia da eleição que eu autorizei, que eu permiti, que eu fiz vista grossa ou fiquei indiferente a qualquer mecanismo que a antiga CELP, quando pertencia ao Estado, fez para cortar a luz dos pobres, não é só os pobres, as prefeituras do interior do Estado também, muitas foram ameaçadas de corte e a gente fazia a nossa intervenção. Isso foi uma invenção criada pelo governador num debate, como são as coisas que foram criadas, e eu sempre disse isso. Não sei o que é que você quer perguntar com isso, mas você pergunta por o problema da CELP. Quando eu digo que foi o governo que privatizou a CELP e eu fiz o leilão, eu não estou me eximindo do conteúdo da proposta, não. Assim como ele e o avô dele, Dr. Miguel Reis, propuseram a privatização da CELP, eu assumo que acho que foi correto. Pernambuco tinha muitas coisas para gastar dinheiro na saúde, na educação, na segurança pública. Só esses três aí, saúde, educação, segurança pública, de que ter uma distribuidora de energia. Isso foi feito no Brasil inteiro. Atribuir a minha privatização, não dá porque é um fato histórico, é uma bobagem dizer que vendeu a CELP. Vendi porque estava privatizada, o processo tinha sido iniciado. De forma que você solicite na sua réplica, que você quer saber de mim, por questão de delegacia de polícia,
delegacia de força, de perseguição dentro da CELP, é mentira. Isso nunca existiu. Réplica do candidato Edilson. Bem, eu sou testemunha, senador, né? Eu moro na periferia do Recife, ali na Zona Norte, em Campo Grande, e eu vivenciei um caso da CELP aparecer com a polícia numa residência para intimidar e cortar a luz, né? Hoje, infelizmente, felizmente isso acabou, mas nós temos hoje os consumidores pobres de Pernambuco que estão indo para o SPC porque o governo do estado está com essa política junto à Compesa. A nossa proposta é isentar os consumidores que têm baixo consumo de água, porque água é um direito humano, né? Com relação à tarifa, nós defendemos a tarifa social e o governo tem que ter uma política pública para esclarecer a população de que ela tem esse direito. E eu quero mostrar com isso que os dois governos, eles têm essa política terrível para a nossa população. No momento tratam a energia elétrica como mercadoria e agora a água também é tratada como mercadoria. No nosso governo não vai ser assim, isso vai ser um direito. Tréplica do candidato Jarbas. O fato citado por Edilson, de que viu na periferia do Recife, do Grande Recife, um fato como esse, uma polícia intervindo a favor da CELP, primeiro eu não vou desmenti-lo. Está dizendo que viu, visto, é verdade, é um fato verdadeiro. Isso é comum. Comum no Rio de Janeiro, agora mesmo essa semana retrasada, vários policiais foram presos porque estavam fazendo serviços particulares. Quantos policiais, mal policiais, ou às vezes por conta da má remuneração, são convocados para prestar serviços a empresas? Quantos maus patrões não tentam utilizar policiais nas suas folgas para fazer banditismo, para fazer malfeitos, para fazer coisas erradas? Isso existe. E tem existido num período de longa existência de governos anteriores ao meu, inclusive do avô dele, do Dr. Miguel Reis, que também participou como secretário da Fazenda. É possível ter acontecido. Mas por isso eu não vou responsabilizá-lo, nem responsabilizar o antigo governador por tais fatos e imputar a ele uma inverdade. Nós voltamos daqui a pouco com a mensagem dos candidatos aos eleitores. Será o fim do debate. Perca. Este bloco está reservado às considerações finais. Os candidatos vão se dirigir a você, que está em casa, seguindo a ordem do sorteio previamente feita aqui, com a participação dos seus representantes. Pelo sorteio, quem começa é o candidato Jarbas Vasconcelos, do PMDB. O senhor tem 2 minutos e meio. Eu quero cumprimentar o telespectador, a telespectadora, a todos que estão em casa, já de madrugada, vendo o debate da Globo. Quero saudá-lo, Francisco José, em nome de toda a emissora, a TV Globo Nordeste. Quero saudar os meus adversários, Eduardo Campos, Edilson Silva e Sérgio Xavier. E dizer ao público, dizer ao jovem, ao aposentado, ao homem, à mulher, que estão me ouvindo em Pernambuco inteiro, dentro dessa grande audiência da Globo, de que esta foi a mais dura, a pior das eleições que eu disputei. Disputo eleição há algum tempo, disputei a eleição no regime militar, perseguido, ameaçado várias e várias vezes, uma luta lá embaixo, a gente desse tamanho, pequeno, um grupo pequeno, contra um gigante que queria destruir a gente. A coisa agora se repete. O país passa por um bom momento e as pessoas, em lugar de ter grandeza no plano federal e no plano estadual, de enfrentar os adversários com largueza, às vezes se tornam figuras menores, perseguindo, com volume de campanha para esmagar, muitas vezes deixando escapar a palavra esmagamento da oposição. Isso não leva à democracia, não leva a coisa nenhuma. Eu sempre tive a preferência, o voto, a confiança dos pernambucanos. Deputado federal, prefeito do Recife, governador de Pernambuco e hoje senador da República. Sempre tive a sua confiança. E você também sempre teve a reciprocidade.
você sempre teve a conduta de um homem de bem, de um homem correto, de um homem de palavra, de um homem que foi prefeito e foi aprovado, de um homem que venceu 2 eleições para governador, elevou o Estado a um outro estágio e foi aprovado por vocês. Então, eu estou disputando essa eleição para governador porque eu tenho um histórico, eu tenho um currículo, eu tenho um compromisso com Pernambuco. Eu carreguei ao longo da minha vida pública muitas e muitas bandeiras. Carreguei a bandeira da anistia, carreguei a bandeira das diretas, levantei a bandeira da liberdade de imprensa, agora ameaçada pelos poderosos do dia e do momento. Mas a principal bandeira, a mais importante bandeira que eu carreguei e levantei, foi a bandeira de meu Pernambuco, do meu estado, que eu amo de coração. Agora 2 minutos e meio para o candidato Eduardo Campos, do PSB. Eu quero agradecer a todas as pernambucanas e pernambucanos que estão nos assistindo a oportunidade de governar Pernambuco que o nosso Estado nos concedeu em 2006. Eu procurei honrar essa confiança, não alimentando as velhas brigas do passado, cuidando de trabalhar e de unir Pernambuco. Eu quero agradecer a forma como o sertão tem nos recebido, como o povo do Agreste tem nos recebido, como a Zona da Mata nos recebe a cada atividade de campanha, ao povo do Recife e da região metropolitana, pela força, pelo apoio, pelo incentivo que tem nos dado a trabalhar e cumprir um a um os nossos compromissos, de colocar Pernambuco sintonizado com o Brasil, de buscar não só a mudança na economia, mas a mudança também na vida do povo. O povo pernambucano vê na escola do seu filho, na melhoria da saúde, na geração de emprego que se acelera, na chegada de investimentos que vão transformando a vida do nosso Estado. Com certeza você tem consciência de que esse é um tempo bom que chegou para Pernambuco. Há muitos anos nós gostaríamos de estar vivendo esse ciclo de crescimento. O último foi nos anos 70, quando a Bahia descolou do Nordeste do ponto de vista econômico. Esse agora é Pernambuco que lidera os investimentos, o crescimento econômico, a geração de emprego. Pernambuco cresce mais do que o Brasil, mais do que o Nordeste. Essa é uma hora de unir todos os pernambucanos. É hora de ter a capacidade de ouvir, de receber sugestões, de construir um amplo leque de forças que nos ajude a aproveitar ao máximo esse ciclo de crescimento para que ele seja o crescimento da economia, mas também das pessoas. Por isso, eu queria efetivamente lhe agradecer por todas as atenções e reafirmar o meu compromisso. Estou animado para que possamos fazer um segundo mandato ainda melhor. Pernambuco está melhor na sua economia, o Brasil está melhor, o tempo bom está só começando. E eu tenho certeza que com a ajuda da futura presidenta Dilma, com 2 senadores ajudando Pernambuco, Humberto e Armando, com os nossos deputados federais e estaduais, nós vamos fazer um Pernambuco daqui para muito melhor. Obrigado, que Deus nos abençoe. O terceiro pela ordem do sorteio é o candidato Sérgio Xavier, do PV, que tem 2 minutos e meio. Obrigado, Francisco José, parabéns pela mediação, obrigado à TV Globo por essa iniciativa, por esse convite. Eu queria falar com você que está em casa, queria que você raciocinasse, pensasse e percebesse que o modelo que nós temos hoje em Pernambuco, o modelo de desenvolvimento que temos hoje no Brasil e em Pernambuco, é um modelo que está esgotado. As referências desse modelo demonstram que não aponta para um futuro positivo. Nós estamos hoje com grandes problemas sociais, com grande exclusão. Além disso, estamos destruindo o nosso patrimônio natural e, com certeza, nós não vamos ter uma vida melhor no futuro se continuar esse mesmo modelo. Por isso que Marina Silva, nossa candidata a presidente, muito admirada por todos, inclusive pela senadora Luísa Helena, do partido do Edilson, que já declarou muitas vezes a admiração pela nossa senadora Marina Silva, porque sabe da seriedade dela. Marina Silva está apresentando nesse momento para o Brasil e a nossa candidatura aqui está totalmente integrada com esse modelo que Marina apresenta para o Brasil. Marina apresenta uma proposta que quer incluir as pessoas, o meio ambiente e tornar a economia forte. Notem que os outros discursos falam apenas de investimento. Investimento, investimento, investimento. Não se fala de inclusão.
não se fala de trazer as pessoas para esses investimentos. Em Pernambuco nós temos muitos investimentos, mas não se refletem na qualidade de vida. Veja o caso de Suape. Lá em Suape, nós temos em Ipojuca, que é a sede de Suape, 32% de analfabetos, temos lá mais de 60% sem saneamento básico, mais de 65% recebendo menos de meio salário mínimo. Isso demonstra que esse plano de governo não está indo bem, que a gente precisa reverter isso, rever, e a ideia é votar no Partido Verde, a saída é votar no Partido Verde no primeiro turno, para que a gente possa debater mais, para que a gente possa levar a discussão para o segundo turno. Isso já está acontecendo no Brasil. Marina Silva, nesse momento, já cresce numa onda verde espontânea. Mesmo sem tempo de televisão, sem recursos, Marina está contando com a força das pessoas. Marina está contando com a espontaneidade do eleitor brasileiro, que sabe que pode quebrar as candidaturas de gabinete e ir para as ruas e construir um projeto novo com a representação de Marina Silva, mulher que veio das bases desse país, que tem uma história bonita e que com certeza vai ser a primeira mulher presidente desse país e que vem de uma origem pobre, assim como o presidente Lula. Muito obrigado. 2 minutos e meio agora para o candidato Edilson Silva, do PSOL. Bem, quero me dirigir a você que está em casa, né, primeiramente agradecendo aí a Globo, a oportunidade desse excelente debate, parabenizar o Francisco José pela excelente mediação e dizer a você que está em casa que quem prestou bastante atenção no debate percebeu que nós temos aqui um confronto do passado com o futuro. Grupos políticos que se revezam no poder, nós demonstramos aqui com números, com dados, que eles não têm diferença na educação, na saúde, na segurança, na forma de fazer política. Nós queremos construir uma alternativa a tudo isso. Não é fácil, é muito difícil porque nós não temos recursos, fizemos uma campanha muito humilde, não tivemos um único cavalete nas ruas, não tivemos carros de som, frotas, carreatas, nada disso. Tivemos apenas a coragem, a decência, o senso ético de vir aqui, montar o nosso programa de televisão e dizer a você aquilo que é verdade. Nós precisamos envolver a população no fazer político. Nós somos uma candidatura de esquerda, somos uma candidatura socialista e queremos organizar uma parcela significativa da sociedade para que a gente possa contribuir efetivamente para mudar essa face cruel da nossa sociedade. Os números que nós temos aqui em Pernambuco são terríveis. Pelos discursos que se fazem aqui, tenta-se mostrar que Pernambuco está na dinâmica de muita melhora, mas os números são terríveis. São 17 mil homicídios em 4 anos, são 12 mil óbitos em UTIs. Nós não podemos concordar com isso. Então nós somos uma perspectiva de futuro e nós contamos com o seu voto para que a gente possa ampliar essa trincheira, para que a gente possa aprofundar esse debate, para que a gente possa cristalizar uma resistência popular que possa definir um futuro melhor para o nosso povo, um futuro melhor para a nossa gente. É esse o socialismo que nós queremos construir, um socialismo com participação popular, um socialismo que tenha coragem de respeitar os contratos que são lícitos, mas que tenha coragem também de pegar as maracutaias, a corrupção e enfrentar isso com muito rigor, com muita perseverança. Nós não podemos contribuir e permitir que nós tenhamos hoje mais de 50% do nosso orçamento público comprometido com a agiotagem. Nós do PSOL temos esse compromisso e temos a coragem de fazer isso, mas nos falta a força vem do seu voto. Eu não poderia deixar aqui de pedir o apoio, o voto aos nossos candidatos proporcionais, nós temos que fiscalizar, temos que votar em 50, Plínio presidente, e dedico essas palavras finais à minha filhinha, Marcelinha, que está com 3 meses, e eu dedico essa campanha bonita que nós fizemos, essa minha caçulinha. Estamos encerrando o debate, queremos parabenizar os candidatos pela participação e pelas propostas aqui apresentadas. E assim, encerramos o último debate do primeiro turno com os candidatos ao governo de Pernambuco, nas eleições 2010. Agradecemos a Edilson Silva, Jarbas Vasconcelos, Sérgio Xavier e especialmente a você, eleitor, pela Eduardo Campos e principalmente a você, eleitor, pela sua audiência. Nós continuaremos a acompanhar os últimos dias de campanha dos candidatos. Na próxima quinta-feira é a vez do debate para a presidenta da República. Vamos acompanhar o debate que é importantíssimo para a definição do voto do eleitor. E no domingo, 3 de outubro, você terá a cobertura completa na Globo de todo o processo de votação e apuração das eleições 2010. Tenham todos uma ótima noite.